Vamos Agora lá? nós vamos falar de um tema muito legal e muito importante que exige uma atenção, né? A fadiga digital ainda é um conceito novo, mas os sintomas estão cada vez mais presentes. O principal é a sensação de esgotamento devido ao esforço recorrente à quantidade de estímulos virtuais que enfrentamos todos os dias. Um dos muitos exemplos são as chamadas online para reuniões. Com isso, fica claro que a fadiga digital se agravou com a pandemia e com o modelo de trabalho online, o chamado home office. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o psiquiatra Dr. Marciolino Laranjeiras. Dr. Marciolino, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes, que fazem parte do nosso dia a dia. E esse especialmente está incomodando muita gente durante esse último ano e meio aí, que é a tal da fadiga digital, né? Exatamente. É um tema muito importante. Primeiro eu quero agradecer a IPP pela oportunidade de estar conversando com o seu público. Agradeço a vocês aí também. Tá sempre muito gentis. Então, o termo fadiga digital ele ainda não é aceito de forma geral na medicina. Ainda é um termo ainda considerado popular, pouco preciso. Mas na verdade é o seguinte: essa questão da distância, né, do trabalho à distância, né, ficou muito em evidência a partir da pandemia, né? Sem dúvida que existe que o trabalho à distância foi fundamental em todas as áreas, teve um impacto muito grande sobre toda a nossa vida, não só profissional como pessoal também. Ela já vinha sendo estudada, mas não com esse termo fadiga digital não tinha sido ainda utilizado de forma ainda não é, né, na parte, né, entre os médicos, na classe médica e nos estudos. Existiam poucos trabalhos antes, mas agora se começou a ir buscar todas as questões a respeito do trabalho à distância. E a fadiga, a chamada fadiga digital, passou a ser, na prática, os pacientes começaram a nos procurar no consultório com alguns sintomas após exposição prolongada, intensa, a estímulos relacionados ao trabalho à distância, né, em casa e à distância, principalmente. Uma parte dos pacientes começava a apresentar sintomas visuais, alterações motivacionais e de humor, alterações cognitivas, eu não consigo pensar direito, eu não consigo... Um quadro muito semelhante a um quadro de ansiedade, com um traço de depressão e tal, mas não é um quadro muito típico. E muita alteração visual, os pacientes com fotofobia, incomodado, irritabilidade ocular, um quadro com dor também, dor facial, cefaleia, dores em ombros. Então, na prática, a gente tem um quadro que é agravado por isso, né, pela exposição à tecnologia à distância, né, a essas telas, que já era uma coisa importante, agora ficou muito pior. E doutor, assim, é interessante porque hoje quando a gente pensa, né, não tem muito por onde correr, né, agora que tá voltando ao normal, tá tudo bem, sim, né, a gente já começa a pensar assim, mas... Realmente é isso, né? As crianças mais tempo no telefone, ali estudando, aula online, aí o adulto também, trabalho online, na câmera. E aí a distração muitas vezes também é nas telas, né? Porque rede social, um vídeo, uma coisa engraçada, um momento de lazer, as redes sociais, ou um momento de tela. Então você vê que é uma coisa constante mesmo, né? Um ciclo. Isso. Será que... Analisando assim esse perfil, analisando tudo isso e vendo essa dependência que nós temos desses aparelhos eletrônicos, né? Será que chega um momento da pessoa... Pode acontecer da pessoa dar aquela... Qual a palavra? Eu quero usar uma palavra bonitinha. Dar aquela espanada, né? Dar aquele bug, assim, tipo, não quero mais. Não quero mais. Quero me abdicar, não quero mais as redes, ou não? Você chega a uma fadiga, uma inativação, a um quadro que você trava totalmente, você passa a não ter condições de pensar, de interagir, você
literalmente, é uma fadiga mesmo, é uma fadiga sistema nervoso, de estímulos, entendeu? Então, é, é, é muito... os pacientes estão trazendo isso, os adultos, as crianças, entendeu? Porque justamente por esse momento, né? Agora a gente está saindo um pouco da pandemia, a gente está começando a sair um pouco, né, do isolamento, né, com a vacinação, a redução de números, mas o trabalho digital, o trabalho à distância continua, né? As pessoas viram que existe um benefício até para as empresas também, né? E esse é um problema que a gente vai precisar lidar, que a gente vai precisar gerenciar essa situação. Exatamente, porque não existe um tempo seguro, a gente pode dizer assim, doutor Marcelino, existe um tempo seguro de tela, por exemplo? Ou ainda não existe um estudo, ou não tem um estudo ainda que identifique isso? Não existe um estudo que mostre quanto tempo que você... Isso é uma bela pergunta, isso é uma pergunta importante, mas não existem números seguros quanto a isso, quantidade de tempo segura para... Isso é muito individual e depende de muitos fatores. Eu fiz aqui uma lista de possíveis causas, né, que eu sei que vocês vão perguntar sobre isso. Eu já fiz uma lista porque a lista é enorme. Então, elas são divididas em basicamente seis causas, pelo que se sabe hoje na literatura, que é bem escassa. Tem as causas tecnológicas mesmo, até as tecnológicas têm a ver com a luminosidade da tela, né, com a quantidade de iluminação, com o fato da gente ter... a tela ela é bidimensional, não é diferente da vida real, que a gente tem contato, o nosso cérebro ele processa uma tela de forma bidimensional e não tridimensional, como era na vida fora das telas, né? Tem os fatores socioemocionais também, que gerenciar, a gente não consegue gerenciar, o nosso cérebro ele não está adaptado nesse momento a gerenciar a vida socioemocional à distância. As coisas acontecem numa reunião de trabalho, por exemplo, e a gente não consegue dar conta daquele número de estímulos não verbais, né, que a gente faz normalmente muito naturalmente na vida real. Alguns estudos também estão explorando também a exposição à face. Por exemplo, tanto a face das outras pessoas, numa tela cheia de carinhas, né? Você olha para uma tela, você vê um monte de carinhas e você não tem... o cérebro demora para processar aquilo, ele cansa mais para processar. Tem uma coisa importantíssima que é a autoconsciência excessiva. Você sabe que não existe isso, né? Na nossa vida real a gente não tem uma exposição à nossa própria imagem quando a gente está interagindo com as pessoas. Isso também é anti-intuitivo, isso é uma coisa que o cérebro também está aprendendo a lidar, né? Então, esses são os fatores socioemocionais. Tem os fatores ambientais também, porque é o seguinte, o home office é um ambiente com pouco estímulo, né? Você está na sua casa, você passa meses no mesmo ambiente, né? No máximo com uma outra pessoa dentro desse ambiente, o que isso causa também uma redução de estímulos ambientais que a gente normalmente na nossa vida, por incrível que pareça, a gente está sentindo falta de pegar o carro, de ir para o trabalho, de interagir com pessoas, de ver né, a gente fica sentindo falta até do engarrafamento, né, em São Paulo. Então, outra coisa do ambiente, ainda falando sobre as causas ambientais, são os estímulos domésticos. A gente mistura o doméstico com o trabalho, entendeu? Então, vem uma criança, vem um animal de estimação. Então, é uma outra causa também de estresse e fadiga. A própria imobilidade, eu fico horas sentado na frente da tela, né? Isso diminuiu bastante a minha mobilidade, meu jeito de fazer as coisas. Existem as causas também, que são as causas corporativas, quer dizer, as empresas também tiveram que se adaptar. Então, elas tiveram que adaptar reuniões, agendamentos, tarefas, fazer pausas entre elas. Só que dependendo da empresa e do ramo que você está executando, aquilo fica muito mais difícil e tem empresas que não se adaptaram ainda a esse sistema e que levam e que podem estressar o indivíduo também.
E tem as causas contextuais. Então, isso é muito importante, porque a gente entrou em home office durante a pandemia por uma questão de necessidade. Então, então você imagina, eu de uma hora para outra, eu tive numa situação muito estranha, muito pouco usual, a gente foi para casa, e ao mesmo tempo a gente começou a lidar com os conflitos, né, familiares, e ao mesmo tempo a gente começou a lidar com o luto, com incertezas de trabalho, isolamento. Quer dizer, esses fatores externos ao próprio home office também são importantes. Eles estão reduzindo, né, com a medida que a gente está saindo do isolamento, a gente está normalizando a vida. Então, esses fatores externos estão diminuindo, mas esses outros fatores tecnológicos, socioambientais, socioemocionais, a imobilidade, os fatores corporativos vão continuar. Então, a gente precisa aprender a lidar. A gente está aprendendo na prática a lidar com o trabalho à distância e com os sintomas de fadiga, a dosar a fadiga, a lidar com toda essa demanda, né? É importante. Verdade. Doutor, tem um comentário aqui da Wanda, ela escreveu uma coisa assim, ela colocou, peguei ranço e passei 15 dias sem ligar o notebook e o celular. Só o estritamente necessário, pois eu estava tendo dores nas costas, na cabeça e letargia e fadiga, né? Bem esses sintomas que o senhor falou, né, doutor? Exato. Ainda não existe um transtorno chamado fadiga digital, mas a gente vê claramente que existe uma homogeneidade entre os indivíduos, entendeu? Então, aquilo é muito comum. Os pacientes chegam falando no consultório ou procuram outras especialidades, ou oftalmologista, ou procuram o reumatologista com esses sintomas. Desde que eu comecei a sentar no computador, esse tempo todo eu não estou aguentando mais de dor, os meus olhos estão lacrimejando, eu não tenho motivação, eu não tenho energia para as coisas. Então, esses sintomas são bem típicos mesmo. Agora, doutor, o senhor falou das questões tecnológicas, da questão do brilho da tela, enfim, da proximidade e tal. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar diminuir esses efeitos no nosso dia a dia? Eu não sei se as empresas já estão se preocupando o suficiente com isso. Tem alguns lançamentos aí de telas azuis, enfim. Olha, a gente diminuiu a quantidade do brilho e tal. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer com o equipamento que a gente tem em mãos, por exemplo, para tentar diminuir um pouco isso? Sim, tem muita coisa. A gente pode fazer muita coisa para reduzir o impacto do trabalho à distância, né? Eu fiz aqui uma lista mais uma vez. É o seguinte. Então, vou falar algumas coisas a respeito do que pode ser feito. Bom, a primeira coisa, se você já tem uma doença, uma depressão, uma ansiedade, uma dor crônica, um problema oftalmológico, então procure ajuda já do profissional, do seu especialista, né, do profissional. Procure seu psiquiatra, procure seu psicólogo, procure seu oftalmologista, procure seu reumatologista para tentar minimizar o efeito e para gerenciar melhor a sua vida de forma geral, nesse ponto. A sua doença que fatalmente ela deve ter agravado nessa pandemia e tal, por essa exposição ao trabalho à distância, né? Então, eu vou falar de umas dicas para todo mundo, para quem não tem transtorno e para quem tem transtornos também. Eu fiz uma lista aqui. Primeiro, reduzir a luminosidade da tela. Eu acho que já existem empresas trabalhando com isso, tentando produzir uma tela diferente, uma tela com menos luminosidade, que seja mais adaptada. Se puder, é melhor desligar aquela autoimagem, entendeu? Você retirar da tela a sua própria imagem, porque imagina que você, além de você ter que gerenciar as pessoas, ou aquele grupo ali, você precisa se autogerenciar, entendeu? E não existe isso na interação normal. Não existem espelhos, a gente não anda por aí com espelhos olhando para você. Será que será que eu estou adequado? Não. Na vida real, a gente interage com as pessoas sem se focar. A gente dirige o foco para outra pessoa. Então, desligar a autoimagem, minimizar as imagens faciais das outras pessoas. Por exemplo,
a face, principalmente para quem tem telas muito grandes, você pode, de repente, estar lidando com gente com faces muito que o sistema deixa muito expressiva. A face fica muito grande e aquilo intimida. Como se fosse, você imagina se existe, não existe na nossa vida normal. Quando você conversa com pessoas, elas estão todas olhando para você. Isso não é assim que funciona, entendeu? O nosso cérebro precisa lidar com esse excesso de exposição, é quase intimidador. Você imagina você lidar com 20 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo olhando diretamente para você. Você se sente no interrogatório, né? Se puder, desliga a câmera, a sua própria câmera, entendeu? Por quê? Você desligando a câmera, você fica mais tranquilo, você não está aparecendo lá, você está escutando o que está acontecendo, você pode se mexer, você pode levantar, você pode fazer um alongamento naquela hora, você está sentindo, entendeu? Você pode utilizar basicamente a audição do que está sendo dito, e você pode fazer anotações num caderno, está do teu lado, que isso diminui um pouco, utiliza outras áreas do cérebro. Você precisa se conscientizar. Uma outra coisa, se conscientize que existem perdas não verbais, entendeu? Dos estímulos não verbais. A gente tem uma interação verbal e não verbal, tá? Então, essa interação digital, você perde a capacidade natural que alguns gestos a gente perde-se a precisão dos gestos, perde-se a precisão de estímulos faciais. Então, isso vai fazer parte. Você precisa entender que você não vai compreender tudo o que é colocado, entendeu? Que às vezes você vai precisar conversar mais para ficar. Nesse momento a gente não consegue ter o mesmo desempenho da vida real. Então, como eu falei antes, outra coisa é levante-se, exercite-se, alongue-se um pouco. Vale a pena fazer uma coisa que é o trabalho intermitente. O que é? Entre uma reunião, não entre, saia de uma reunião e já entre em outra, entendeu? Dê um tempo, vá fazer outra coisa totalmente diferente, vá, sei lá, 15 minutos, vá passear com seu cachorro, vá fazer um exercício, um alongamento, uma meditação. Limite seus horários de trabalho, isso é importantíssimo. Se você puder modificar o layout do seu home office, seria interessante. Por exemplo, se você tivesse várias estações, por exemplo, eu posso estar aqui com você sentado, mas eu posso também colocar um notebook numa prateleira, num lugar mais alto, onde eu fique em pé. Ou então na frente, sei lá, de uma bicicleta ergométrica. Ou então eu fico virado aqui para a janela, mas em outro momento eu posso ficar em outra posição. Isso para o cérebro é estimulante. Uma outra dica importante é utilize, se você puder também alternar entre o trabalho presencial na empresa, home office e um escritório compartilhado 1 a 2 vezes por semana. Isso aumenta a novidade. O escritório compartilhado é um meio termo, entendeu? Você tem aquela sensação de estar saindo da sua casa, indo para outro lugar, para um trabalho. Tá? Isso também ajuda a melhorar o humor, você interage com outras pessoas, você vê outras pessoas, entendeu? Então, são essas dicas práticas que eu gostaria de passar para vocês. Né? Isso aqui são dicas que são puramente práticas, não existe um protocolo, entendeu? Então, a gente vai juntando as coisas que a gente vai conhecendo para tentar ajudar, porque é uma coisa muito nova. Muito bom. E, doutor, tem até mais um comentário aqui da Simone Sheila. Ela colocou assim: agora eu entendo. Minha filha é advogada e ficou até hoje trabalhando em home office. Ela está estressada, tem cachorro, né, também, tem dor de cabeça e ficou aceleradíssima. E ela falou que já vai avisar a filha quanto à fadiga digital, né? Muita gente está tendo fadiga digital e nem percebe, doutor. É isso que eu queria saber. De repente você tá, não tô bem, tô com dor de cabeça, vive com dor de cabeça, você não dá conta de que é isso, você não consegue, você não associa. O ideal é você... Né, primeiro que vocês estão fazendo agora é muito importante, as pessoas precisam conhecer, né? E a partir disso aí, existem instrumentos na internet, alguns questionários ainda não validados, assim, que você
pode fazer uma listagem de sintomas, mas e procurar um profissional se você acha que a coisa já está, se você está travando, se você não está conseguindo, se você está deprimindo, se você está ficando muito ansioso, então procura uma ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Se você está com muita dor, procura um reumatologista para ele ver, oftalmo, de repente você passa a enxergar, você começa a sentir dor de cabeça porque você fica muito tenso, o rosto muito tenso, começa a ter cefaleia, então é importantíssimo a informação, mas procura ajuda, entendeu? Não fica protelando isso e tal. E agora com a volta, né, com a volta gradativa, vamos dizer assim, né, com a retomada segura, Sim. a expectativa é de que essa situação mude um pouco. De qualquer maneira, acho que vale a gente fazer um lembrete aqui com relação às pessoas que ficam muito vidradas durante muito tempo nas telas, né, nas telas das redes sociais, por exemplo, principalmente talvez os mais jovens. Mas tem gente que fica com o telefone o dia inteiro ali, não tira o olho do telefone. Isso aí também não faz bem, né? Ainda que não seja por trabalho, né? Não faz. De forma geral, não faz, entendeu? A gente não tem um cérebro. Tecnologia, a tecnologia social, né? Essa coisa de contato social à distância, isso é uma coisa dos últimos 10 anos, entendeu? O ser humano o Sapiens tem 250 mil anos, quer dizer, é um segundo dentro de toda a nossa... dentro de toda essa formação cerebral, entendeu? Então, é uma coisa muito nova e a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas, assim, um recado que eu queria deixar, por último, assim, assim, eu sei que a gente está falando do lado negativo, né, das tecnologias, mas a gente teve muitos benefícios, né? Aumentou a flexibilidade do trabalho, a gente consegue fazer contatos com pessoas à distância que você não teria normalmente, né? A gente consegue falar com pessoas de outros países, né? Gente que você não via faz muito tempo. O que a gente está fazendo nesse exato momento seria impossível a gente imaginar se não fosse a tecnologia, né? Olha aí, uma boa utilização de toda essa tecnologia também. Exato, é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que se não fosse isso, a gente não ia atingir tanta gente, entendeu? As pessoas não iam conhecer mais isso e tal. Então, eu acho que a gente está no momento de estudar o custo-benefício. A gente se estudava muito pouco sobre isso. Houve um boom, né, durante a pandemia. Né, aí, com a pandemia e todo o estresse junto à pandemia, a gente viu que não dava para continuar daquele jeito, mas agora a gente está num segundo momento que é saindo da pandemia, se Deus quiser, a gente vai sair da pandemia. Nesse ponto a gente pode aprender, nesse ponto tecnológico, né, sobre tecnologia a gente vai aprender mais. E assim, a gente vai ter que estudar o quê? Se de fato é mais flexível, parece que sim, as evidências mostram que o trabalho fica mais flexível, né, a gente vai ter tempo para outras coisas, entendeu? Então você precisa aprender a equilibrar vida pessoal e trabalho, né, melhor, se cuidar mais. Né? As pessoas que tiveram mais problemas com fadiga, parece que são as pessoas, parece, tá? Não, eu precisaria de estudos para ver. Parece que são as pessoas que já tinham maus hábitos, tanto interpessoais quanto maus hábitos físicos e tal, entendeu? Eram pessoas já que eram as pessoas que já se cuidavam, elas continuaram a se cuidar. E eu acho que no pós-pandemia a gente tem que prestar atenção nisso e continuar, né, a aproveitar essa flexibilidade. Não se sabe se o trabalho vai ser mais produtivo do que o trabalho presencial. Não se sabe ainda. São estudos que ainda vão... as empresas é quem vão dizer mais para frente, né? Existe o risco, o lado negativo, que existe o risco do isolamento, né? De você sair da pandemia e continuar isolado em casa, né? Antes você via você tinha contato com colegas, com muita gente, e agora você corre o risco de você ficar isolado, né? Em casa, ou se você não tem família, se você já mora sozinho, o trabalho era um momento de socialização, você vai ficar em casa isolado, sozinho, quer dizer, não vai ser bom nesse ponto. E uma última coisa que precisa ser estudada, entre outras, é a imobilidade. A gente está ficando muito tempo quieto, parado, olhando para uma tela, né?
no trabalho, isso só acumula, essa inatividade só leva a doença física e mental, entendeu? É Então, verdade. a gente precisa estudar bem o custo-benefício dessas tecnologias, mas a tecnologia avança, eu acho que a gente pode, com o tempo, aprender a lidar mais com essas coisas, e eu acho que o benefício, eu sou otimista nesse ponto, tecnologicamente falando, eu sou bem otimista, mas a gente consegue esses problemas em médio e longo prazo, assim. Eu acho que eu sou otimista nesse ponto. Muito bom, doutor. Doutor Marcelino, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, né? As pessoas estão aqui, já estão até falando que já vai procurar uma ajuda, um médico, né? Para fazer um tratamento. Isso é muito bom. Coisa boa. O objetivo, atenção. Eu só agradeço a vocês, tá? Isso aqui é uma oportunidade ímpar de fazer contato, assim, né? Né? A IPP, para mim, é uma grande instituição, assim, eu tenho muito orgulho de participar, de estar em contato com vocês. Isso aqui é um trabalho de utilidade pública muito importante, e eu fico à disposição.